Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde. Parafraseando Gustavo Cruz, o CEO no Instituto Mineiro, que me convidou e eu estou muito honrada de ter sido convidada por ele. Sou a Cris Felipe, vim apresentar hoje um dos podcasts assim extremamente necessários para os tempos atuais. Eu acho que é importante eu me apresentar. Eu até falei que ia contar uma história para as convidadas, porque a gente estava aqui já trocando figurinhas, e eu falei para elas que ia contar uma história para me apresentar, que eu queria até deixar para contar já com o pod acontecendo. Na verdade, eu acredito que as coisas elas não são à toa. Elas não acontecem à toa. Eu cheguei aqui hoje sem combinar, eu e as convidadas, nós estamos todas com a mesma cor. Então, para mim, isso já foi uma mensagem de que o encontro não é à toa, né? Não foi à toa que estamos aqui. E aí eu vou contar para vocês que, para mim, né, tá falando aqui, inclusive, sobre esse tema, né? Que o tema de hoje é sobre diversidade, equidade e inclusão, ou inclusão e equidade, né? Essa ordem a gente pode até discutir sobre ela, das mulheres no setor mineral. E eu acho que é importante contar para vocês, eu sou neta da Isabel Maria, que é irmã gêmeas da Maria Isabel. Eu sou neta, a minha avó paterna, que trabalhou no setor mineral. Inclusive, a única herança que ela deixou para a gente, ela comprou com o trabalho dela no setor mineral. Eu acho que é importante eu dizer disso, né? Que como mineira, a gente tem essa ancestralidade que muitas vezes pode atravessar também a isso, né? Então, estou falando, né? A gente está, inclusive, com as convidadas aqui, gente, que já tem anos de carreira no que elas estão fazendo. E, em algum momento, né, eu venho como neta de mulheres também que estiveram nessa área, né, do setor mineral. Então, eu fico muito feliz de estar aqui compartilhando e trazendo de um assunto que, para mim, liga o passado ao presente e para a gente, inclusive, ressignificar futuro, que é essa pauta que nós estamos trazendo aqui, a gente está falando sobre ressignificação de futuro. Então, essa é a Cris Felipe, né, neta de Isabel Maria, que inclusive carrega o nome dela também no meu nome, né? Cristiana Isabel Felipe. E eu tenho uma experiência já há um tempo, e acredito até por isso, né, que o Gustavo vem me chamando também para apresentar, que está relacionado com já trabalhar com vários projetos relacionados às mulheres. Então, os direitos das mulheres muito me interessam, não só, né, por ser mulher, mas por querer um mundo mais justo, mais igualitário para nós mulheres, né? Afinal de contas, nós somos metade do mundo e mãe da outra metade, né? Então, a gente precisa realmente entender que a gente tem que entender que essa pauta ela é necessária e fundamental. E se você é homem, né, que está aí passando e acha que esse assunto não é para você, esse assunto é exatamente para você. Porque a gente precisa entender, né, que o machismo, ele não é das mulheres, né? O machismo é uma questão, uma pauta para todos nós, assim como o racismo não é só das pessoas negras, ela é uma pauta para todos nós, né? A questão LGBTQIA+, também não é só para pessoas que são homoafetivas, está relacionado também, voltado para todos nós, né? A gente precisa discutir as questões sociais. Então, eu estou muito feliz desse podcast. Agora eu quero apresentar aqui, né, nossos convidados, depois dessa longa apresentação, nossos convidados. Nós estamos aqui com a Kari Gatti, que está aqui com a gente hoje, que faz parte, né, da diretoria, né, da diretora aí do movimento que nós vamos falar aqui hoje. E aí eu quero até que elas falem com mais profundidade desse movimento, mas é um movimento WIN, né, que vem aí falando sobre as mulheres na mineração. Inclusive, ela vem com o inglês, mostrando que isso já é internacional, né? Então, a gente está aqui com uma diretora de um movimento que é internacional. E também a Cláudia Diniz, né, que eu vou ficar com esse nome aí registrado, fiquei brincando com ela aqui, que eu gravei o nome dela, vou ficar com o nome dela super registrado aqui em mente. E aí é isso. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Eu vou pedir para vocês se apresentarem quem são vocês por vocês mesmas e, já em seguida, já falar desse movimento, que eu acho que é importante a gente dizer um pouco, né, do que é esse movimento, inclusive por que a gente precisa falar sobre isso hoje, né, as ações principais que vocês já têm, né, pensadas, a gente ir desdobrando sobre isso, mas eu só acho que já na apresentação de vocês já fazendo esse apontamento, né, para a gente, que aí depois a gente fala mais amplamente. Então, eu vou começar. Sim. Meu nome é Karen Gatti, eu sou formada em comunicação social pela PUC Minas, tenho também um curso técnico pela UFMG em Química, trabalhei alguns anos na Escola de Engenharia, na metalurgia, sempre tive paixão pelo setor mineral. Tive algumas idas e vindas para o setor mineral, mas eu realmente
uma área que me encanta. Eu acho que a gente pode fazer a diferença no setor mineral. E tenho uma paixão, né? Sou mineira, mas sou apaixonada pelo estado do Pará, então eu tenho os 2 estados por vocação mineiros, né? Dentro de mim. Sou uma cidadã santarena, que é um município do estado do Pará, e gosto bastante da mineração. Hoje atuo numa empresa que está contribuindo para a transição energética do mundo. Faço parte do IN desde o ano passado, um convite da Cláudia e da Patrícia. Cuido da pauta de comunicação dentro do IN. O IN é um movimento internacional. A Cláudia é uma das cofundadoras, ela vai explicar um pouco melhor. Ele começou na Inglaterra e veio para o Brasil em 2019, né, com essas mulheres assumindo aí a liderança no sentido de fazer a transformação desse setor que é tão necessário. Maravilhosa. Bom, a Karen é sensacional, né? Isso aí a gente não tem como não elogiar, né? Uma mulher maravilhosa que a gente tem a honra de ter na diretoria desse movimento tão importante, como você falou, né? Então, deixa eu me apresentar rapidamente. Meu nome é Cláudia Diniz, eu sou engenheira química, tenho mestrado, doutorado na área de processamento mineral, que mostra aí a minha paixão pela mineração, né, desde os tempos da juventude aí. Então, tive a oportunidade de trabalhar nas 2 grandes mineradoras, a Vale e a Anglo American. E enquanto Anglo American, eu conheci pela primeira vez em Londres o movimento Women in Mining UK, né? Porque lá eu tenho um orgulho enorme de falar, a Karen sabe, mas em 2016 eu ganhei um prêmio do Women in Mining da Inglaterra, né, da United Kingdom, como uma das 100 mulheres mais inspiradoras da mineração no mundo. Uau! Eu tenho um orgulho enorme desse prêmio que eu ganhei, mas foi assim que eu conheci o movimento, né? E a hora que eu conheci esse movimento, no dia da premiação, eu pensei, falei, gente, por que a gente não tem esse movimento no Brasil? A gente tinha que ter um país que a mineração é tão importante, né? Aí vim embora e fiquei com aquilo na cabeça. E é muito interessante, assim, que as coisas acontecem na hora certa, né? Daí, saí da Anglo American, fui cofundar o Mining Hub. E fui ser diretora também executiva do Mining Hub, que é o primeiro hub de inovação aberta do setor no mundo. E aí, lá no Mining Hub, eu voltei a encontrar com a Patrícia Procópio, que é hoje a presidente do movimento, e lá a gente começou a conversar. Patrícia, vamos trazer esse movimento para o Brasil, vamos isso, vamos aquilo, vamos fazer assim, assado. E aí tinham outras mulheres também interessadas em Patrícia Procópio. Tá. Ela também já atuava na área. Sim, e Patrícia já Procópio, ela é geóloga. Ela legal. trabalhou na Vale muitos anos também. Legal. Então, conheci a Patrícia da Vale. Tá. Né? Então, reencontramos, né? Porque ela foi para um lado, eu fui para o outro, e reencontramos lá no Mining Hub. E aí, a gente começou a conversar sobre essa história de trazer esse movimento. É um movimento internacional, ele tem diversos países onde a mineração é importante, Canadá, Peru, Chile, Austrália. Quantos países atualmente? Tem vários, eu não vou saber o número, não. Uhum. Tá? Até porque como movimento, né, às vezes a gente não consegue nem determinar, porque o movimento, ele é tão amplo, né? E ele às vezes não respeita. E aí eu tô falando no sentido muito positivo disso, né? De não respeitar a abrangência, né? Porque ele amplia muito. A gente tá na internet. A gente tá. E a gente troca muita referência com os outros wins. Sim. Porque nenhum movimento é ligado no outro, sabe? Uhum. A gente é um movimento no Brasil, a gente tem um plano de ação, uma estratégia diferente do movimento da Inglaterra, que olha outras coisas. É o micro para o macro, né? É o micro para o macro, exatamente. Então, a gente tem a liberdade, assim como o WIN no Peru tem a liberdade de trabalhar, de acordo com a cultura do país, de acordo com o que precisa ser trabalhado, para quê? Para fortalecer a atuação das mulheres no setor mineral.
Muito né? legal. Então, o objetivo maior é exatamente esse. E no Brasil a gente veio criando esse movimento exatamente para construir um novo olhar para o setor de mineração, do setor mineral. É assim, esse olhar de respeito às mulheres, sabe? Um olhar de respeito, de troca, de ambiente seguro para a mulher na mineração. Isso é perfeito. Isso tem que acontecer. Você falar isso é muito perfeito. Tem que acontecer. Ambiente seguro para a mulher. Isso, ambiente no seguro. trabalho, quando a gente fala sobre isso assim, eu acho que isso é muito importante que você está falando. E acredito que muitas mulheres, né, que estejam nos ouvindo, e os homens que estão nos ouvindo, saber disso, né? Saber que disso. o movimento, ele busca um espaço seguro para as mulheres. Eu acho que essa questão do sentimento dessa insegurança, né? Até no nosso espaço de trabalho, né? Esse sentimento que as mulheres, que a gente já, de menina, a gente carrega isso, né, gente? Esse sentimento da insegurança, né? Aquilo não é lugar para mim, né? A gente ouve, eu ouvi isso algumas vezes ao longo da minha carreira, aí nos meus mais de 20 anos de carreira na mineração. Aqui não é lugar para você, né? Assim, e hoje a gente pode dizer que qualquer lugar é lugar da mulher, né? A gente está no lugar que a gente gosta, no lugar que a gente quer estar, que a gente sabe que a gente pode fazer a diferença, né? Exatamente. Então, eu acho que isso é super importante. E o movimento vem trazer esse olhar para que as pessoas também respeitem as mulheres de uma forma técnica, sabe? Como uma expertise técnica, sabe? Não é aquela coisa de, o diretor é sempre um homem. Não. Por que não? Entendeu? Eu posso ser tão diretora quanto qualquer homem, por que não? Entendeu? Porque assim, a gente tem uma formação técnica, a gente tem uma expertise técnica e a gente é capaz, né? A gente é capaz. Então, assim, o movimento quer trazer esse olhar, sabe? Assim, e para os homens que estão nos escutando, né? Assim, é importante o apoio deles. Totalmente. Porque, né? Assim, a gente não pode deixar de dizer que a gente vive num mundo hoje conservador, principalmente no setor mineral. Mas esse olhar, ele está mudando, sabe? E os homens têm que ajudar a gente a mudar esse olhar, né? A gente não pode falar assim, nós vamos, assim, vencer aquela coisa. A gente vai vencer, mas a gente quer igualdade, né? É isso que a gente busca. É isso. E eu acho muito importante, sabe, o Cláudia e Karen, assim, isso que vocês estão trazendo, porque quando a gente fala de um movimento, acaba que parece uma coisa que... movimento de mulheres, né? Eu sempre participei de movimentos de mulheres, parece que tem, às vezes, assim, um incômodo, porque isso que você está trazendo, né? A gente quer a igualdade de direitos, a gente não quer tirar direito dos homens. A gente quer igualdade de direitos, né? Não adianta você ter um processo, por exemplo, de contratação de mulheres para trabalhar em áreas operacionais e a mulher chegar no ambiente e esse ambiente não estar preparado para recebê-lo. Totalmente. Então, isso é um dos indicadores. A gente tem um relatório que a gente lança anualmente. O Em Brasil é o único que tem esse relatório, né? Estamos indo já para a quarta edição esse ano. Se Deus quiser. E ele é feito com as empresas que são signatárias do movimento. Esse relatório ele mostra que o índice de turnover das mulheres no setor mineral tem crescido. Olha. Então, isso é um indicador para a gente, e aí a gente chama, né, as pessoas que estão em cargos de gestão e liderança dentro dessas empresas do setor mineral a olhar para esse dado com um pouco mais de cuidado. Por que você tem um turnover alto? Se você tem feito vagas afirmativas, precisa entender o que está acontecendo entre esse processo de contratação e de saída dessas mulheres. E elas chegarem, então, numa área operacional e elas não estarem confortáveis para trabalhar ali, né, tem alguma coisa muito errada. Ô, Karen, e isso que você está falando, nossa, isso é muito interessante, porque inclusão não é só sobre chegada, é sobre permanência. Exatamente. Exato. E isso é muito importante a gente pensar que, e essa permanência com saúde mental. Exato. Né? Hoje a gente está falando de saúde mental, inclusive o Senado já está discutindo essa questão da saúde mental nas empresas. E a gente sabe que nós, mulheres, dos aspectos, né, que nos afetam gravemente o machismo, né, esse sistema patriarcal que não pensa esse lugar seguro para a mulher no trabalho, é a saúde mental.
né? Isso. Muitas mulheres ficam de fato... Não, com certeza. Você ter um ambiente seguro física e mentalmente. Física e mentalmente, né? Porque assim, não adianta você vir com um ambiente que é fisicamente seguro, mas você sofre microagressões todos os dias. Exatamente. Entendeu? Então aquilo vai te minando, né, por dentro. Você vai perdendo a autoconfiança, você vai perdendo o seu amor próprio, né? Brincadeiras que aparentemente são inocentes, mas que acabam no dia a dia sendo agressivas à mulher. Exatamente. Né? E aí, assim, para mim tá muito nítido, né? Eu acredito que para todos nós aqui que estamos assistindo, a missão, né? Assim, mas você até falou de um relatório agora, Karen, e eu acredito que tenha outras ações. Eu queria que vocês passassem assim pelas ações, né, pontuais. Quais são os trabalhos, né, que o movimento hoje realiza, né, que tem atuante, mas aí eu tô falando no Brasil mesmo, né, porque aí, igual a Cláudia tá falando, né, tem essa questão mesmo de respeitar a cultura, né, de respeitar a diversidade de um país para poder pautar a questão da mulher, né, a gente tem uma... Sim. Inclusive, esses dias eu vi um podcast, a Luana Piovani falando que o direito das mulheres em Portugal tá muito atrás. Eu fiquei, gente, como, né? Como assim? E ela falando dos direitos muito atrás e tal. Ela tem inclusive, tá aí na internet ela falando sobre isso e tal. Porque ela tá, né? Ela levanta muito essa bandeira, né? Do direito das mulheres aqui no Brasil, né? Por ter passado por uma questão de violência e tal. E aí ela é muito chamada, convocada em Portugal, porque ela mora lá, a falar sobre essa pauta. E ela fala que tá muito atrás. Eu falo, gente, mas atrás ainda da gente? A gente tá aqui achando que a gente não tá tão avançado. A gente tem avançado muito. A gente tem que reconhecer esses avanços também. Agora, a gente precisa também avançar em outras pautas. E aí, assim, quais são as ações, né, estratégicas hoje, né, práticas que vocês têm, que vocês oferecem, para quem, né? A gente está falando de o movimento, ele acolhe essa mulher, ele atende a empresa, são os stakeholders ali envolvidos, né, dentro desse setor mineral. Quem que é? Quais são as ações? Só para vocês pontuarem, assim, para as pessoas entenderem como que a gente busca também esse movimento e em que momentos, né? Eu vou falar de uma parte, acho que a Cláudia pode complementar. Claro. A gente tem um plano de ação, como a Cláudia comentou, né? E a gente tem as empresas que são signatárias. O que é isso? As empresas, elas se comprometem, né, a adotar esse plano de ação, que é a gente fala o plano de ação até na prática, que ele elenca 8 princípios norteadores para que as empresas adotem. Ah, legal. Né? Então, a gente tem vários itens. São princípios. São estratégias. Estratégias, né? Que vai desde essa questão, né, de você ter oportunidades iguais para as mulheres, esse olhar mais cuidadoso para as mulheres nas áreas técnicas, para você valorizar essas mulheres nas áreas técnicas, você priorizar a contratação de fornecedores formados por mulheres, né? Então a gente permeia várias frentes nesse plano de ação. Interessante, porque as empresas que não sabem, às vezes, por onde começar, porque isso também é um ponto. Exato. Não sabe, quer fazer, mas não sabe por onde começar. Então, vocês trazem essas estratégias que podem ser direcionadoras ali para o planejamento estratégico institucional. Isso. Legal. E é tudo muito voluntário, só complementando. Então, assim, nós somos voluntárias. Gente, olha aí, isso é importante. Nós somos voluntárias. Isso é importante. A gente dedica nosso tempo livre para o movimento, cada uma com a sua área de conhecimento, mas acho que o que mais motiva é a força de estarmos juntas e para as empresas signatárias desdobrarem para os seus empregados, né, tudo que é feito pelo IN. Exato. Interessante. Dentro dessas estratégias, assim, é muito interessante a forma que a gente criou esse plano de ação e, para falar a verdade, assim, a gente é o único movimento até hoje que tem esse plano de ação para ajudar as empresas a se prepararem para receber as mulheres, para ter uma iniciativa própria dentro delas, para que elas trabalhem estrategicamente a contratação e a permanência das mulheres e também o fortalecimento da atuação delas dentro da empresa. Legal. Né? Então, a gente criou essas 8 estratégias, né? Na verdade, passa também até mesmo pela formação
atendendo um movimento internacional que chama STEM, que é Science, Technology, Engineering e Mathematics, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática, para incentivar as meninas, desde pequena, a entender que é legal ela gostar de matemática. Não tem nada de errado, né? Eu era uma menina que gostava de matemática, tanto que eu fiz engenharia química, né? Nossa, mas é muito Cláudia, você importante acabou de me fazer isso. parar para pensar quantas professoras de matemática eu tive. E eu não tô conseguindo lembrar de nenhuma. Pois é. Gente, como que a gente... Porque matemática não é coisa de menina. E é interessante isso, né, gente? Vocês pontuarem isso, porque, inclusive, recentemente eu fiz uma entrevista com uma pessoa que ela falou que a gente estava falando sobre a questão do racismo e tal, racismo estrutural. E como que a coisa, e aí ele fala, não é estrutural, é estruturado. Porque alguém pensou para ser assim. Porque estrutural parece que foi lá e simplesmente nasceu, surgiu, né? da chuva, né? Natural. Nasceu. E não é. É pensado. Então, a coisa vai sendo ali trabalhada nas mentalidades até das formações, né? Quando você fala isso, né? A gente estava aqui há pouco conversando a respeito da engenharia da sua área, né? Você foi para o mestrado, né? Na área que não tinha tantas pessoas, tantas mulheres. Então, o final disso, a ponta disso, é de fato você não ter professores. Então, você não tem o quê? Referência. Se você não tem referência, você não se vê nesse lugar. Exato. E aí você não ocupa esse lugar também, porque você não se vê lá, né? Então eu acredito que isso, também que você está trazendo, é importante. Cara, você queria falar? Eu queria complementar que eu tenho uma amiga que faz parte de um movimento, que é o Justa Causa, que é a Neívia Justa. Ela publicou uma propaganda antiga, né, da GE. Eu trabalhei na GE, mas assim, que mostra o que a mulher queria no Dia das Mulheres, né? No ganhar um monte de eletrodoméstico. Então você vê que isso é uma construção, como você falou. Você vai na nossa mente. A gente vem evoluindo, né? E aí a gente vem, né? Que é o que a Cláudia falou, a gente dá um direcionamento para as empresas que não sabem por onde começar ou que já começaram, querem avançar também na pauta, porque quando a gente fala do IN Brasil, né, mulheres na mineração, a gente está falando também da transversalidade desse movimento. Então, a gente está abordando raça e etnia, gerações, que hoje é uma pauta muito relevante, né? A gente sabe que existe um preconceito com pessoas mais velhas. Aí, né? Sim. Exatamente. Então, a gente tem a questão da LGBTQIA+. Então, você tem várias transversalidades que a gente amarra dentro do nosso movimento. E é interessante você falar isso, porque aí você está falando de... Tem uma amiga que ela fala assim, várias mulheres, várias mulheres. Nós não somos uma, né? Nós somos várias, né? Nós somos uma força. Exatamente. Inclusive, juntar tudo isso, né, e debater tudo isso é um desafio, né, porque são pluralidades, né. Exato. Nós estamos falando, inclusive, de um país que nós temos as mulheres indígenas, né. Exato. Como que a gente também faz essa discussão, né? Se a gente for discutir com as mulheres indígenas sobre a questão mineral, elas vão trazer um olhar também, um outro olhar que também as afeta, né? E isso é uma outra estratégia que a gente tem dentro desse plano de ação, que é olhar as mulheres das comunidades no entorno das mineradoras. Rico isso. Ou das empresas do setor de mineração. Porque elas estão ali. Muitas vezes são indígenas, são quilombolas, e a Karen pode falar disso muito melhor do que eu, porque ela trabalhava na MRM, comunidade, tinha contato com a comunidade, essa é a formação dela, na verdade. É legal, né? Então, assim, esse olhar para a mulher também, das comunidades ao entorno, é super importante. É sobre diversidade. É sobre diversidade. Não é porque ela não trabalha dentro da mineração, ou dentro de uma mineradora, ou de uma empresa do setor mineral, que ela não está ali influenciando. Ela está. Total. E a vida dela também é importante, né? O que ela faz e como faz e para que faz. Tem uma coisa muito interessante, gente, que é a questão dos povos que são nômades, né? E os povos que ficam sedimentados, né? Eles ficam ali, param, que viram comunidade, que criam. E aí eu vi uma coisa muito interessante que fala a respeito disso, né? De como que nós, mulheres, fomos extremamente importantes para o desenvolvimento da cultura de um povo, porque a gente ficava e a gente sabia
sobre a terra, sobre o lugar, sobre onde o sol vai incidir, onde que é melhor para plantar. Então, essa coisa da permanência, né, das mulheres, né, da compreensão da comunidade, isso é extremamente importante, né, que esse lugar do cuidado, né, que está muito, que nós mulheres, desempenhamos muito esse papel, né, de olhar para um todo, de pensar o todo. E é muito interessante porque recentemente eu fui fazer uma pesquisa sobre o mercado africano. Por quê? Porque os mercados africanos, eles são uma referência, né, para o mundo, né, no sentido de que esses grandes mercados africanos são uma referência de pesquisadores, inclusive tem São grandes referências de grandes mineradores também. Né, na mineração, né, a Nigéria, né, Benin, com cobre, Botsuana. Então tem vários lugares ali. Então, assim, a gente sobre a questão do mercado, e aí eu falo o mercado mesmo do compra, né, da comercialização, a gente tem a Feira de São Joaquim em Salvador, que vem de uma construção muito dessa influência africana, que a gente percebe aquele mercado que onde tudo se comercializa, mas o mercado africano, ele é matriarcal. E a lógica é uma lógica bem interessante, que é em função das mulheres, elas plantam, elas vão colher, e elas vão pensar o seguinte: eu preciso manter um pouco para minha família e vender e comercializar o resto. Eu tenho que cuidar da minha família e comercializar o resto. E a perspectiva, né, apontada, né, para os homens é comercializar tudo. Vamos vender tudo. Então, vamos vender tudo. Vamos vender tudo. E essa mulher, ela vai pensar mesmo no que ela deixa para a comunidade, para o cuidado para a comunidade, né? Para espaço, para continuidade. Então, a mentalidade, inclusive, que ancora hoje, né? Que são pilares dos mercados, inclusive eu participei muito de feiras aqui, né? Feiras agricultoras e tal, enfim, de produtos, que tinha essa mentalidade, né, da gente pensar o mercado a partir dessa experiência do mercado africano, dessa experiência matriarcal. E por que eu estou dizendo isso? Porque existe nessa diversidade, quando a gente inclui, né, as mulheres, todas as mulheres, né, diversas mulheres, que você está trazendo, o Cláudio, inclusive da comunidade, que é esse olhar para o todo, para a própria comunidade. O olhar da mulher dentro da comunidade, ele é extremamente importante, né? Então, ele engrandece muito quem está dentro dessa empresa que faz parte dessa comunidade. Né? Então, acho que isso é muito rico que vocês estão trazendo. E aí a gente entra numa questão que tem tudo a ver com o que a gente trabalha, né? Que é a questão da sustentabilidade. Hoje em dia, a gente preocupa não só com a empresa, como que a empresa está no raio-x, né, lá da diversidade e inclusão, mas também como que os fornecedores, né, estão tratando essa pauta. Hoje você já começa a endereçar essa pauta para os seus fornecedores também, porque você tem que pensar na cadeia como um todo. O ESG é cadeia. É cadeia. Exatamente. Não é sobre a sua empresa, não. É sobre a sua empresa, como é que trabalha com a minha empresa e com a empresa dela. Começa a ser uma exigência. E aí entra a nossa cartilha que a gente está lançando. Inclusive, essa cartilha é pauta que eu queria falar aqui. Demais. Ela tá na pauta aqui para mim também. Essa cartilha, ela vem trazendo essa contribuição, né? Ela traz um resgate histórico do que é esse movimento, que não é o auê, né? Ele tem um significado, é uma pauta real, é uma pauta necessária, e não é uma pauta para ser discutida apenas dentro, né, de círculos fechados, mas é uma pauta para a gente realmente levar e promover a mudança. Total. Então, ela dá algumas dicas também, né? Karen, dentro então das ações práticas, né, objetivas do movimento, né, mostrando que o movimento também tem gerado produtos, né? Sim. Então, nós temos as 8 estratégias. Eu já tô falando nossa, tá, gente? Eu tô super... Claro! Você já tá como mais do que neta da Isabel Maria. Já trabalha no movimento. Já tô dentro. Então, assim, então nós temos as 8 estratégias, temos a cartilha. Isso são ações práticas. Eu quero falar dessa cartilha porque, assim, eu achei muito interessante. Eu vou até contar para vocês uma questão sobre de um espaço que eu estive, que eu pensei, gente, aqui precisava ensinar as pessoas sobre isso. E aí vocês trouxeram essa cartilha que eu achei riquíssima. Então tem a cartilha. Tem outro produto ou outra ação? Vamos falar dessas ações. Tá, ainda. Então a gente até lançou recentemente um meetup, né?
que é um encontro, vai ser ao longo do ano, a gente vai ter um meetup a cada mês ou a cada 2 meses. Com temas que são mais espinhosos. A gente teve um sobre assédio recentemente, foi um sucesso. A gente lançou uma cartilha também, explicando o que é assédio, porque às vezes as pessoas não sabem. Nossa, a mulher às vezes não sabe. Então, né? Ela também às vezes não sabe. Às vezes passa pela situação e fala, será? Ela fica na dúvida. Então a gente lançou essa cartilha, a gente tem esses meetups, a gente tem também comitês paralelos dentro do IN que tratam pautas específicas. A gente tem um comitê jurídico, um comitê de ESG que promovem eventos, que promovem trocas. A gente tem as nossas redes sociais, que a gente sempre está discutindo temas relevantes para o setor, né? E a gente participa também de ações a convite de empresas ou de... Como a gente está aqui presente também, que para a gente é super importante esse tipo de convite. Sim. Outros apoiadores também do movimento que dão visibilidade, onde a gente pode endereçar esses assuntos, né? O IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Mineração, é um grande parceiro nosso, então ele consegue, o Mining Hub também, então a gente consegue promover os eventos dentro desses espaços. E aumentar a capilaridade também, né? Porque aí vão entrando também em outros lugares, né? Porque a gente precisa não deixar espaços vazios, movimento a gente como traz esse. assuntos espinhosos também. E tem um relatório que pra gente acho que é a maior conquista, né, Cláudia? Legal. O relatório de indicadores, né? Onde a gente mostra também nosso é o único movimento que faz esse tipo de relatório no mundo também. E é um relatório que nos mostra como que está a evolução das mulheres dentro das empresas do setor mineral. Tá. Então, esse relatório, ele produz dados, produz conhecimento. Conhecimento. Dados mesmo de informação. Dados e gera um conhecimento a respeito do cenário. Exatamente. Nossa, legal. Muito tem tantas legal. Mulheres, tantas em posições de liderança, do turnover que a gente conversou. Isso é muito rico. É muito rico. Então, a gente... Você tem um retrato da realidade. Da realidade nas empresas. Anualmente a gente faz isso com as empresas que são signatárias do movimento. São quantas hoje? Hoje são 40, né? 42. As maiores empresas são signatárias. 42 ou 43. E não é só em Minas. É no Brasil mesmo. E aí a gente tem uma questão cultural, como a Cláudia falou, do IN ao redor do mundo. A gente também tem uma questão cultural dentro do setor mineral que precisa também ser levado em consideração. Hoje eu entrei no IN meio que para trazer esse olhar do norte, pela experiência que eu tenho no norte do Brasil, e pela minha paixão, né, pela região, para poder mostrar um pouco, peraí, no sudeste é um jeito, uma cultura. No norte já é você diferente. vai ter a oportunidade de ir no Pará, você vai notar que a cultura é diferente. É diferente. E as necessidades também da fala para as mulheres vai ser também diferente. Né? A linguagem. A linguagem é tudo outra. Isso. Muito legal. Os desafios são outros. Legal demais. Né? E então, é interessante que eu vi esses dias uma cartilha falando sobre ESG na Bahia. E aí trazendo. Muito legal. Eu falei, gente, que legal. A gente precisa discutir sobre isso, né? Esse ESG, que ele num país continental como o Brasil, né? O Iapoca, Chuí, a gente está falando de cada região tem um desafio específico. Leis. Exatamente. Tem um né? desafio específico. Muito rico. Mas aí, fazendo um desdobramento maior, assim, eu vi que vocês têm essa cartilha, que eu achei extremamente necessária, gente, que fala que é muito mais que uma data. E aí, esse podcast, né, o Instituto Minério, ele propõe isso, né, da gente no Dia das Mulheres, ter aqui as mulheres, a gente discutir essa pauta. Mas, assim, eu imagino que para vocês, né, o 8 de março, em algum momento, aí eu vou falar de mim, né? E aí eu acho que a gente nós vamos, né? Assim, a gente tá muito alinhadas. Muito alinhada até nas cores. Na paleta de cores. A gente alinhadas até na paleta, eu acho que talvez esse pode ser um sentimento, eu acho que pode ser um sentimento de muitas. De chegar um momento de ter, inclusive, uma certa repulsa de pensar até na chegada desse dia pela forma como ele é tratado. A forma como, às vezes, tratam a pauta e a relevância, né, como uma coisa
parabéns pelo seu dia, né? Reduzido aí você ganha uma rosa, né? E a gente não fazer discussão realmente do que isso representa. Tudo bem que eu acho que nós estamos aqui hoje, né? Tratando essa pauta do Dia das Mulheres. Nós somos, né? 3 mulheres que estamos vivas, que estamos sobrevivendo numa estrutura, numa sociedade que, de fato, a gente tem mulheres morrendo por violência doméstica, assassinado pelos seus companheiros. A gente está falando de um país assim, né? A gente está viva realmente, assim, né? Somos sobreviventes. Isso é sobre resistência também, né? A gente tem conseguido resistir a tudo isso, né? Mas não é sobre isso o 8 de março, né? Então, eu acho que é importante vocês trazerem, falarem a respeito do porquê, né? Que dentro do setor mineral, vocês entenderam que era importante fazer uma cartilha que dissesse que é mais que uma data. E com orientações, que é o que eu achei muito genial, né? Orientações. Porque às vezes também a gente diz para o outro que não é isso, mas também em algum momento a gente às vezes precisa trazer instrumentos e ferramentas e conhecimento que vá também orientar, né? Então, o que vocês sentiram e por quê, né, dessa produção que eu achei sensacional, gente? Eu acho importante a gente entender a forma que a gente vê o Dia Internacional da Mulher. A gente vê esse dia como uma ferramenta de conscientização do mundo e das pessoas de que a gente tem direitos, as mulheres têm direitos, né? As lutas, as conquistas, tudo que a gente tem, né? Nós 3 aqui somos exemplos. Então, assim, é legal a gente pensar no Dia Internacional da Mulher como uma ferramenta. Total. E não como um dia de ser homenageada, de ganhar uma rosa ou parabéns pelo seu dia. Todos os dias são dias das mulheres, dos homens, são dias dos seres humanos, na verdade. Todos os dias são nossos. Mas já que tem um Dia Internacional da Mulher, vamos ver ele como uma ferramenta para a gente lembrar que todas as pessoas, todas as mulheres têm direitos, têm conquistas, têm lutas e que é por isso que esse dia existe. E é por isso que a gente resolveu lançar essa cartilha nesse dia, sabe? Para trazer às pessoas as oportunidades de entenderem quais são esses direitos, o que é que a gente busca, o que é que a gente luta, quais são as conquistas, né, ao longo dos anos, né? Quando você pensa na sua avó, né? Quando eu penso na minha mãe, né? Qual que foi a luta? Minha mãe nunca trabalhou, mas eu garanto para você que o cérebro da minha casa era ela. Ela que falava com meu pai e orientava toda a família o que devia ser feito, né? Então, assim, isso é o que a gente deve lembrar no Dia Internacional da Mulher, sabe? Nossa. É assim que eu vejo. Eu já passei, se emociona, né, Cláudia? Eu até retomando uma coisa que você falou, que eu não pontuei, Karen, é que você falou assim, nós somos voluntários, eu falei que isso é importante. Não que eu não acredito que vocês devam ser remuneradas pelo trabalho, mas é porque quando vocês falam que é um trabalho voluntário que vocês fazem, nós estamos falando que isso se junta ao propósito de vida. Exato. E aí, é isso. Se emocionar, falar, eu acredito nisso, né? Então, se junta ao propósito de vida que está dentro do seu projeto de vida. Então, eu acho que isso é de um outro lugar, né? Eu acho muito importante. Eu, pegando um pouco do que Cláudia falou, eu já passei, por ser da área de comunicação, ter atuado grande parte da minha vida na comunicação, eu já passei do momento que eu dei flores, né? No Dia das Mulheres. Né? Já passei do momento que eu fiquei muito brava, né? Eu achei um absurdo ganhar flores, e aí eu falava assim, não, vamos dar palestras para que as mulheres, né, elas se conscientizem dos direitos delas, que elas se fiquem empoderadas, entendam toda essa questão. E hoje eu já passo no momento que, quando eu ganho uma flor, mesmo no Dia Internacional da Mulher, eu acho bom, porque eu falo assim, pelo menos a pessoa lembrou desse dia, nem que seja um dia. Então, é porque é um processo de mudança. É um processo. Né? Você está fazendo mudança cultural. Exatamente. Né? Ela está me fazendo ressignificar. Então, ressignifique, porque eu já me martirizei pelo passado, né? Quando eu comecei profissionalmente.
que eu não tinha essa lucidez. Que essa ficava com eu tinha essa consciência. E né? depois desse momento de revolta, gente, como é que eu dei uma flor? Que absurdo! Dei um esmalte no Dia das Mulheres, né? Que coisa. E agora você fala assim: não, vamos pegar esse simbolismo, que é o que a gente fez com a cartilha, Isso. e vamos dar um significado para ele, né? Ampliar, reverberar o movimento por meio de um instrumento que é a cartilha, mas que a gente consegue ampliar e não falar só para os convertidos, né? Falar para as pessoas que não estão alinhadas à necessidade desse processo de mudança. Nossa, eu achei muito legal você trazer isso, porque dá uma ressignificada, né, também. Tá. Mas tem uma outra pergunta, gente, que eu queria muito trazer para a gente também pensar. O que vocês pensam, assim, que é necessário essa empresa, né, ela se preparar, pensar para receber essas mulheres? Que eu acho que isso também é um ponto. Porque você está falando a respeito do dia 8, essa cartilha para o dia 8. Mas e todos os outros dias do ano? Eu acho que primeiro as empresas, elas precisam entender, né, como elas estão. Então, é necessário você fazer um diagnóstico, né? E aí você vai pegar todos os pilares, que eu estou falando da transversalidade do tema, então você vai pegar todos os pilares. O ideal é você ter um diagnóstico e você entender onde que você quer chegar, né? Não é sair implantando ações que você não vai conseguir sustentar, né? Então entender o seguinte: eu quero mais mulheres na operação. Peraí, não vai com um olhar de homem para a operação entender como a mulher vai se sentir, não. Né? Leva uma mulher para que ela dê opinião de como que ela vai se sentir na operação. Né? Não adianta, porque a mulher precisa falar, ela precisa trazer a visão dela. Né? Eu trabalhei muito, a mineração que eu trabalhei por mais tempo, ela fica num site remoto. Então você tem que pensar no alojamento do ponto de vista feminino e não do ponto de vista masculino. Né? Existem opções. Há uma lavanderia que recebe a roupa masculina, ela está preparada para receber uma roupa feminina? Né? Se é um site, né, remoto, você tem que ter toda essa preparação. Então, essa construção, ela exige um pouco mais de trabalho. Não é que é difícil, é um pouco mais doloroso, porque você vai ter que sair um pouco do seu lugar comum, né? Da sua zona de conforto, mas ela é possível. E no final, quem ganha é a empresa. Porque quando você tem mais mulheres, mais diversidade dentro do seu quadro de empregados, você tem aumento de engajamento, aumento de produtividade, isso é comprovado. Você tem soluções que, às vezes, você não encontraria com o mesmo perfil de empregados o tempo todo. Então, é um ganha-ganha que, assim, vale a pena o esforço. Vale. Invista, com né, certeza. Cláudia? É por isso que a gente briga tanto, assim, né, no bom sentido. E, assim, aproveitando já que você está até pautando, né, assim, alguns pontos específicos, né, mas trazendo do ponto de vista de casos, assim, né, de cases que o próprio movimento já vivenciou ao longo, né, do trabalho que vocês estão realizando. Tem um caso de alguma empresa, só para trazer mais concretude, né, para as pessoas que estão ouvindo e tal, entender como que isso na prática pode ser incrível, né, porque você está trazendo isso, que a empresa ela ganha. E aí, trazer cases. Olha, a gente tem várias empresas signatárias que elas têm departamentos, elas têm uma estrutura pronta para receber e para tratar a diversidade, né? Mas tem também as empresas pequenas que usam, como a gente colocou no início, o nosso plano de ação para estruturar a empresa para receber e manter essas mulheres, né? E isso num universo, porque o que acontece com a empresa? Né? Por que começou esse movimento todo? E aí eu te falo, é um movimento baseado num negócio. Porque as empresas, né, Karen, a gente não pode esquecer que as empresas são empresas que buscam lucro, né? Nós estamos falando de empresa, é negócio, né? A partir do momento que começaram a haver estudos e estatísticas mostrando que quanto maior a diversidade da sua equipe, mais produtividade você tem,
mais bons resultados a empresa apresenta, inclusive resultados financeiros. Tá? Então, é super importante entender a origem desse interesse em diversidade que, de repente, surgiu em todas as empresas. Né? Porque existem estudos que comprovam isso. A importância da diversidade, inclusive na área de inovação, que é onde eu trabalho, é minha expertise no momento. Então, não existe inovação sem diversidade. Então, a gente traz a criatividade, porque eu penso de uma forma, você pensa de outra, a Karen de outra. Por quê? Porque a gente tem experiências diferentes. Sim. Né? E isso que você está falando é tecnologia. É tecnologia. Isso é tecnologia. É você saber que você, com diversos perfis, enriquecem uma história, né? Enriquecem um produto, enriquecem um serviço, enriquecem uma missão institucional. Isso é tecnologia. Isso é tecnologia. Né? E a gente tem uma preocupação muito grande, assim, não tem certo e errado. Não tem. Tem que querer começar. Tá. E aí a gente tem muito, o que eu falei, o plano de ação na prática, que a gente tem por iniciativa, trazer o plano de ação, que são essas estratégias, e as empresas compartilham o que elas estão fazendo, né, para as outras empresas, para que possa dar o estalo, falar assim, olha, isso, se eu mudar isso daqui, vai dar certo na minha empresa, né? E aí você começa a promover essa transformação tão necessária, porque a gente não está para julgar, a gente está para fazer junto. Acho que esse é o principal objetivo do WIN, começar o movimento, né? E o movimento vai. E com isso também uma empresa faz benchmarking com a outra, sabe? Então, assim, eu não posso dizer para você que tem uma que é muito melhor, que ela se destaca. Cada uma tem um destaque em uma determinada ação, em uma determinada estratégia que ela foi implantando para atrair as mulheres. Ou estão em estágios diferentes. Estão em estágios diferentes. O importante é entrar no movimento. O importante é esse movimento de valorizar as mulheres e entender, né, a importância da diversidade, da inclusão e também da equidade. Em todas as posições. Em todas as posições. Da empresa. Quando não você, só... né? Não só, vamos ter diversidade e inclusão. Aí contrata só analista. Só analista. Mulher, né? Só mulher analista. Aí você vai cumprir subir a cota. Você vai subindo na escala. Aí mas vai cadê diminuindo. as mulheres, né? Você não vê uma mulher em cargo de gestão ou nos cargos mais estratégicos. E lembrando que as empresas que têm ação em bolsa agora vão ter que começar a apresentar relatório de diversidade e inclusão. ETF, eu acho que saiu hoje. Acho que teve até uma matéria hoje, eu acho que eu vi. Eu não vi, mas assim, elas vão ter que começar a prestar contas para a sociedade. Exato. Na verdade, as bolsas, né, do mundo, elas começaram esse movimento, né, já há uns anos, de começar a valorar a ação de uma determinada empresa. Vence, né? Exatamente. Quanto mais diversa ela for, maior é o valor da ação dela no mercado. Nossa, então, por isso que eu falei lá que é uma questão de negócio, né? Por quê? Porque tem esses estudos e tem esse movimento das bolsas de valor no mundo, né? Então, eu acho que isso, em termos de negócio, reconhece o valor da diversidade, porque aí também não é só a mulher, né? A gente não está falando só da mulher, né? Então, quando você fala de diversidade, você tem todo mundo em etarismo, em racismo, em todas essas, em tudo. Não é só o gênero mulher, né, que vai complementar a diversidade. Você traz um outro universo também para essa conversa e para essa estatística aí. Nossa, né? Isso, olha, muito interessante, porque quando a gente também fala, né? Olha, porque eu vejo o movimento olhando também para o negócio. Olhando né? para o negócio. Não é uma questão só individual, é uma questão coletiva. Né? Vamos ver também como que isso é importante também para o negócio. Né? A gente está falando de diversidade, de tecnologia, né? de
de inovação, né? E para inovar, um elemento da inovação é a diversidade. Né? Você ter pensamentos múltiplos. Eu não acho assim, tem que ficar muito claro que a gente não está pedindo, não é favor. Olha, coloque para poder representar e fazer número. Tem uma mulherada, olha isso daqui, gente, né? Tem uma mulherada muito boa no mercado. Então, assim, você dá a oportunidade de descobrir esses talentos e na hora de ter uma posição de liderança, você considerar essas mulheres que estão no mercado e que são muito boas, né? Tem um estudo da Google, eu não sei como que está a estatística hoje, mas fala que uma mulher para se candidatar a uma posição, ela só se candidata se ela tiver 100% dos requisitos que estão ali pedindo. O homem, se tiver 40, 50, ele está se candidatando, entendeu? Ele tá tocando terror, e se bobear, ele ainda mente na entrevista. Então, assim, você vê que a mulher é muito mais conservadora no sentido porque ela tem a síndrome da impostora, né? Ela tem várias questões que ela trabalha mentalmente. Ela sabe que não tem tanta chance. Pela construção, né? Que a gente já falou. Isso, exatamente. Né? Porque a mulher, ela nunca é uma empreendedora, ela tem um salãozinho, né? A mulher tem um comérciozinho, tem um negocinho. Ela nunca é uma empreendedora. Porque o homem, se ele tiver qualquer coisa, ele vai falar assim. Gente, eu não tô julgando os homens, mas é só a referência da maneira que a mulher foi construída mas durante aí é o seu a processo educacional. Né? É onde entra a questão da autoconfiança. Exatamente, o processo educacional da mulher que foi feito dessa forma. Eu não estou criticando, acho que o homem está certíssimo de falar que ele é um empreendedor. A gente tem que aprender. A gente tem que aprender isso com eles. Né? E então isso, é muito sobre isso. Isso leva a gente na questão da igualdade ou da equidade. Porque quando você pensa no salário, que esse é um tema super delicado, mas, né, existe aqui um estudo do Fórum Econômico Mundial que mostra que hoje, para uma mulher ter a igualdade salarial de um homem em qualquer empresa de qualquer setor, não estamos falando mais só do setor mineral, ela vai demorar 135 anos. Uau! Para essa evolução acontecer. Uau! Entendeu? Então, triste. É muito triste, né? Tem até uma propaganda do Burger King, se não me engano, que fala, a pessoa liga e pede um sanduíche e aí ele fala, vai demorar 135 anos para chegar aí até você. Nossa! Uau! É mais a ou gente menos. ri pra não chorar. A gente ri para não chorar, mas a gente ri, mas a gente não brinca. A gente não brinca com isso. A gente tá rindo porque assim. Porque é desesperadora a situação, né? Então, assim, aí você pensa o quanto que a gente tem que construir esse pensamento, quanta mudança cultural que isso tem que trazer, que é necessária, sabe? Então, assim, quando você pensa no Dia Internacional da Mulher e na nossa cartilha, é exatamente para isso, sabe? É usar esse dia como ferramenta para lembrar das conquistas que a gente já teve e das conquistas que a gente precisa ter. Total. Sabe? Assim, tem uma coisa, né, que acho que foi Karen que falou a respeito, acho que foi Karen mesmo que falou a respeito da cartilha, né, que mexe também em pontos que são espinhosos, né? E aí você fala a respeito da questão do assédio, né? E que às vezes é importante dizer até o que é, porque às vezes a mulher não percebe, às vezes a própria mulher sente o desconforto, tá ali desconfortável, mas ela fica na dúvida. Será mesmo? Eu acho que não. Eu acho que eu estou exagerando, eu acho que não é bem isso, porque não sabe, às vezes, a gente conceituar, assim, né? Então, eu acredito que tem situações, e aí eu queria até que vocês falassem sobre isso, para a gente falar um pouco também a respeito de como que as empresas buscam por isso, né? Porque a gente já tem que caminhar para o final, gente, o papo tá uma delícia, né? Mas a gente precisa encerrar, a gente precisa de outro. Então, assim, eu queria só que você falasse de que cenário que é esse, né? Desses estereótipos e preconceitos, né? Que podem estar ocorrendo agora, né, dentro da empresa, de quem nos assiste, né, até às vezes a gente tem aqui pessoas, né, de liderança, gestores que estão lá nas suas empresas, né, quais são os estereótipos e os preconceitos que são, às vezes, né, reproduzidos nesses ambientes, só para a gente ter como as pessoas conseguirem entender exatamente desse ambiente, até do sutil, sabe, aquela
aquele machismo sutil, né? Que pode acontecer nesses cenários para a gente estar atento. Eu acho que o que eu gosto muito de usar como referência é, tipo, você inverte a situação, né? Se você falou isso com uma mulher, você falaria isso com um homem? Uau! Né? Eu acho que essa é o parâmetro que a gente tem que usar. Uau, cara. Sabe? Você imagina um homem fazendo uma apresentação, você vira para ele e fala assim, nossa, até que você é inteligente, né? Porque a mulher escuta às vezes, né? Além de bonita, é inteligente. Você imagina você falando isso para um homem? É muito... Então, eu gosto muito de inverter aquelas perguntas também, que vários... Eu acho que isso não acontece mais, espero que não, né? Que eles viram para a mulher e perguntam assim, e você vai... Seu filho ficar doente, como é que você vai fazer? Você pergunta isso para um homem? Né? Então, eu acho que é você inverter, né? Para você começar a entender quais são os pontos de atenção, né? Eu sei que é um exercício, mas que para começar a desconstruir, né, essa maneira, esse construto que foi feito, estruturado para a posição da mulher no mercado de trabalho. Nossa, sensacional. Eu acho que trazer esses exemplos, né, que parecem sutis, mas esse indicador aí, né, de você falaria isso com o homem, eu acho que isso é perfeito. Gente, pra gente caminhar, assim, pra gente encerrar, tô achando o papo uma delícia, mas a gente tem que encerrar. Tem que a gente encerrar, até né? já passou um pouco aqui, né, do pouco que a gente tinha pensado, mas o assunto acho que carece, Claro. é necessário a gente falar sobre isso mesmo. Mas assim, como que as empresas, né, elas podem procurar hoje o movimento para se tornarem signatárias, né? Signatárias, que é o que você sabe. E patrocinadoras. É o lugar, hein? Já já faz esse comercial. Isso a gente faz, né? É assim, isso. É super tranquilo. A gente tem um documento que a empresa assina para ser um compromisso, é uma carta de compromisso. E ela se torna signatária do movimento. O que ela assume com isso? Ela assume a responsabilidade de estar participando da nossa pesquisa, do nosso relatório de indicadores. Legal demais. Né? Com as estratégias. Com as estratégias e todo o nosso plano de ação. Participar do movimento. Né? Agora, não necessariamente ela precisa contribuir com dinheiro algum para ser signatária. Mas a gente pede, né, assim como toda diretoria hoje, somos 10 diretoras, a gente não tem nenhum tipo de remuneração, somos diretoras voluntárias realmente, mas a gente tem as despesas de agência de comunicação, participação de evento, né? A assessoria de imprensa, para que a gente possa aqui, divulgar, né? Tá aqui nos ajudando, maravilhosa, né? Então, assim, a gente precisa de uma certa receita para que o movimento cresça. Né? A gente tem tido nesses últimos 4 anos, né? Que a gente surgiu em 2019. E esses últimos 4 anos a gente tem alguns patrocínios, mas não são todas as empresas que patrocinam o nosso movimento. Então, é isso que a gente vem pedir. É isso. Né? E eu assim, quero até reforçar isso, né? Para de fato as empresas olharem para isso, porque não existe movimento, né, de defesa de direitos sem recurso. A gente precisa de recurso. Porque uma forma da gente, inclusive, matar determinadas pautas, né? E perpetuar determinadas práticas na nossa sociedade, que a gente de fato está aqui buscando extingui-las, é de fato a gente também prover recursos para esses movimentos, né? Isso, e aí eu tô falando de diversos movimentos, a gente tá falando aqui dos movimentos das mulheres, mas é isso, eu acho que é importante, né, as empresas que estão aí nos assistindo, gestores, lideranças, pensarem isso. Você também, né, patrocinar, apoiar o movimento é extremamente importante, porque você está falando sobre a sobrevivência desse movimento. Né? Porque ele precisa disso, precisa de recurso. Né? Então, quando você nega o recurso, nega apoio para o movimento, é importante você pensar isso de fato, né? Se você quer que essa pauta ela também sobreviva, né? Porque não há como a gente manter, porque a gente tem isso, né? Tem o custo de tudo isso. Tem o custo da sobrevivência do movimento, né? Exatamente. Mesmo as diretoras sendo voluntárias, existe uma despesa
que é inerente para a sobrevivência do movimento, para que a gente possa estar aqui. Fazer relatório. Né, fazer relatório, gente, fazer os eventos. Contar que o que vocês estão fazendo é basicamente um setor a menos dentro da empresa. É um setor a menos dentro da empresa, né? Você está ali, você gera conhecimento, você gera dados, informação. Vocês estão trazendo metodologias pautadas discutidas internacionalmente. Sim, né? Exato. Então, eu acredito que, assim, uma empresa, se ela fosse fazer isso, ou ter uma assessoria que fosse fazer isso, é um custo. Então, eu acredito que apoiar, patrocinar, né, um movimento como esse, ainda mais numa partilhado dessa forma, né? 40 e tantas empresas, né, que apoiar esse movimento, nós estamos falando também de uma ação da empresa em fazer a manutenção de uma pauta importante para a sociedade. E é uma troca muito rica, né, Cláudia? É uma troca muito rica porque a gente tem vários grupos, né, de WhatsApp e que tem essas trocas. Quem tem uma boa prática disso, quem tem uma referência daquilo. É super importante, né? Porque além de tudo, você tem um benchmarking entre as empresas. E tem muita novidade por aí, tá? Olha. Você quer soltar? Ainda não pode dar spoiler. Não pode dar spoiler. Acompanha as redes sociais que vai ser divulgado, né? Inclusive, gente, deixa as redes sociais, por favor. Eu acho que é importante a gente falar não só do movimento, mas é de vocês também, que eu acho que é importante, né? Às vezes tem alguma pergunta, né, que eu não tenha feito aqui, né? Porque às vezes eu tenho uma dificuldadezinha, assessoria de imprensa, de seguir roteirinho. Eu fico às vezes querendo bater papo de vinho. Muito bom. De vinho. Opa, vamos marcar uma certificado, por favor. Mas então, é importante, sabe, Cris, dizer também que, apesar da gente fazer todo esse benchmarking, de ter toda essa troca, a gente tem um comitê jurídico que nos apoia e também não nos deixa infringir nenhuma dessas leis de dados, leis de proteção, LGPD. É tudo muito criterioso, é tudo muito pensado, é tudo muito bem desenhado. Até porque, né, gente? Porque a gente é sério dessa diretoria, a gente é a gente é um movimento sério. É isso. É um movimento sério. Bom, minha rede social é Karen Gatti, tudo junto, Instagram, LinkedIn, são as que eu mais uso, né? Tô lá. Me sigam, me troquem ideias. As pessoas podem mandar para vocês? Pode. Mas aí deixa também do movimento. Fala a sua? A minha é Cláudia Diniz, no LinkedIn. Cláudia Diniz. No Instagram também. Tô super às ordens. O LinkedIn do Human in Mining é o Human in Mining Brasil no LinkedIn e no Instagram é o In Brasil. Brasil com S mesmo, não tem nada de estrangeirismo no nosso nome. É o In Brasil com S. Gente, e muito legal porque vocês já vão lá nas redes sociais, pelo menos eu vi no Instagram, né? Você já consegue lá mesmo na bio, tem um link que já tem riquezas, ouro, tá? Tem. Já tem ouro minerado lá. Já tem ouro minerado lá por mulheres. Então eu acho que vale muito a pena, porque você já baixa, você já tem lá, você faz simples, né? Inclusive tem aqui, né? Compliance, né? Não é uma coisa solta, né? Dos dados. Então você vai lá, você vai colocar seus dados até para você assinar ali, né? Uma newsletter, você receber conteúdos, informações, você está atualizada, né, e atualizado a respeito dos conteúdos, então você já consegue lá minerar lá ouro. E a gente é super importante dizer que a gente também aceita membros, pessoas físicas. Sim, que legal. Você entra no nosso site winbrasil.org e se inscreve como um membro do nosso movimento. Que legal. E aí você recebe newsletter, você tem acesso ao site, e lá tem todos os relatórios, entendeu? Legal. Tem a cartilha, o nosso plano de ação com as estratégias detalhadas. Então, assim, nosso site é super completo. Tô falando pra vocês, gente, ouro, já tem lá. Eu sei que a gente tá indo pro final, a gente queria agradecer, né, Cláudia? Muito. Sim, foi maravilhoso, Cris. Muito obrigada, Instituto Minério, pelo convite muito obrigada também. Mesmo. Tamo junto, a gente sabe que essa pauta é relevante, ela precisa ser falada, né? Ela precisa ser falada, e assim, com muita paixão, com muita alegria, né? Assim, eu sou super emocionada com tudo que eu faço, mas assim, o movimento mora no meu coração, porque eu acho que é uma experiência que eu venho tendo há mais de 20 anos, né? Como mulher nesse setor, né? E aí a gente vai vendo essa evolução e é muito lindo, sabe? É muito lindo. Lá de 20 anos atrás, quando aquelas brincadeiras, né? As microagressões que eu citei no início, eram super comuns e nada acontecia. A gente ria, né? A gente ria, porque não sabia direito o que fazer. Né? O desconforto sempre esteve sempre esteve presente, mas a gente não sabia
nem se podia reagir, né, gente? Eu vou perder meu emprego porque eu respondi. O né? chefe. O chefe. Né? Então, assim, a gente ficava meio assim, mas evoluiu. E assim, e está evoluindo. E a gente tem essa esperança que esse movimento traga uma evolução muito maior, né? Atingindo as pessoas, os chefes, os homens, os meninos, as meninas, né? Que podem gostar de matemática, que podem gostar de engenharia e está tudo certo. Gostar de engenharia, do setor tudo mineral, certo do jeito pode que gostar tá. do que quiser, né? Pode. Muito legal isso. Gente, fico muito feliz, quero agradecer Muito demais obrigada. vocês. Eu que Gostei agradeço. muito de conhecê-la, conhecer o movimento, acho que faz muito sentido para mim, faz sentido da minha vida, né? Já contei para vocês sobre isso. Na minha vida profissional faz muito sentido, né? Eu sempre trabalhei na área da filantropia, coordenei por 3 anos um projeto chamado Todas Nós, que falava a respeito de mulher, um projeto riquíssimo que falava sobre mulheres, com financiamento, né, de empresas, porque são empresas que estão pensando, né, socialmente, pensando globalmente, né. Então, assim, fico muito feliz, acho que não foi à toa nosso encontro de laranjada. De laranja. Não foi à toa, estou muito feliz. Obrigada demais. Obrigada a você. Obrigada aqui. a você. Obrigada demais, estou muito feliz. Quero agradecer demais, novamente, né, o Instituto Minere, pelo convite, né? Inclusive, nos convidem mais, né? A gente não terminou a pauta, a gente poderia ficar aqui mais umas 5, 6 horas, porque assunto tem. Mas convidem mais vezes para a gente fazer, né, esse papo, a gente conversar, aprofundar, inclusive, mais nos temas, que eu acho que é importante. Mas obrigada demais por vocês compartilharem, né, porque, inclusive, como diz Gustavo Cruz, né, aqui do Instituto Minere, conhecimento compartilhado é conhecimento ampliado. Então, compartilhe, inclusive, esse podcast com outras pessoas que você acredita que vai fazer diferença, que precisam estar aqui, que precisavam ouvir de fato o que foi trazido aqui, porque isso é muito importante, né? Às vezes a grande ação, né, que você vai fazer hoje, a transformação que você vai fazer hoje é em compartilhar esse vídeo, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, e até mais. Beijo. Um cheiro para todo mundo, tá? Obrigada a todo mundo aí, obrigada também à produção. Obrigada.